Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 2. O rei de Tiro alia-se a Salomão. Então chegou o dia em que Salomão deu ordens para o início da construção de um templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, e de um palácio para si mesmo. Versículo 2. Ele destacou 70.000 homens para servirem como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como mestres de obra e supervisores. Veja aqui o que diz o comentarista da King James Fiel, referindo-se aos versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler. Davi pretendia que Salomão construísse a casa do Senhor e fez planos para isso. 1 Crônicas 17:1. Salomão não somente confirmou a pretensão de Davi em suas próprias decisões, mas também planejou o templo e a própria casa em uma escala ainda mais impressionante do que os projetos de Davi. Nos versículos 17 e 18, onde a mesma lista é repetida, somos informados que os trabalhadores recrutados por Salomão eram estrangeiros que viviam em Israel. Nessa ocasião, Salomão não forçou nenhum israelita a trabalhar em seus projetos de construção. 10:4. A primeira parte do projeto era construir os muros formados por grandes blocos de pedra. Essas pedras eram cortadas no monte. Com esse trabalho realizado externamente, os trabalhadores tinham mais espaço para trabalhar no local e ainda reduziam ao mínimo o peso de cada bloco, facilitando o transporte. Apesar de todo o material que Davi tinha acumulado, Salomão precisava ainda mais, especialmente de madeira de cedro. Ele também precisava de assessoria técnica sobre como trabalhar com esses materiais. Assim, consultou o antigo parceiro comercial do seu pai, Hirão, rei de Tiro. Aí continuando, versículo 3. E Salomão mandou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: Sê generoso comigo, como foste com meu pai Davi, e manda-me também cedros, como enviaste a ele, a fim de que construísse seu palácio residencial. Versículo 4. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Deus, o Senhor, meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso sagrado e aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado da proposição e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas de Deus nosso Senhor. Isso é obrigação perpétua de Israel, de Yahvé nosso Deus. Isto é obrigação perpétua de Israel. Versículo 5. Portanto, a casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. Entretanto, quem pode construir-lhe uma casa, considerando que nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser que esta sirva para queimar incenso santo e agradável diante dele? Agora, pois, envia-me um artesão habilidoso no trabalho de arte, em ouro, prata, bronze,
ferro e tecido púrpura, vermelho carmesim e azul violeta, e que seja experiente em fazer esculturas para se juntar ao grupo de especialistas que me servem em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Veja aqui o comentário da Bíblia King James Fiel. Hirão era um negociante astuto. Ao propor uma negociação comercial com Hirão, Salomão assegurou que ele estivesse informado da importância desse projeto. Ele advertiu Hirão de que se ele fornecesse material de má qualidade, estaria ofendendo o Senhor. A carta de Salomão descreve brevemente as funções do templo. Referindo-se ao versículo 5, Salomão enfatizou para Hirão que a grandeza da casa do Senhor deveria exceder a de todos os outros templos, porque grande é o nosso Deus acima de todos, do que todos os outros deuses. Se essa declaração era ofensiva para Hirão, que adorava os seus próprios deuses, sua resposta não mostrou nada disso. Versículo 12. Que vamos ler. E o rei Hirão acrescentou: Bendito seja Deus, o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra e concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e que age com discernimento, a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio real para si. E continuando aqui, versículo 7 que nós lemos, para se juntar ao grupo de especialistas que me servem em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Versículo 8. Também manda-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus. Versículo 9. A fim de me prepararem madeiras em grande quantidade, porquanto é necessário que o templo que haverei de construir seja muito grande e magnífico. Versículo 10. E eu oferecerei como sustento aos lenhadores, teus servos, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Versículo 11. Hirão, rei de Tiro, mandou a seguinte resposta por escrito a Salomão: Eis que Yahvé de fato ama seu povo, e por esse motivo te constituiu o rei sobre ele. E o rei Hirão acrescentou: Bendito seja Deus, o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra, e concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente, e que age com discernimento, a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio real para si. Estou, portanto, enviando agora Hurão-Abi, artesão sábio e muito capaz. Observemos aqui. Salomão pediu a Hirão um artesão que pudesse trabalhar com metais preciosos e também com bronze e com ferro. Além disso, ele deveria ser competente para trabalhar com tecidos tingidos. A púrpura, considerada a cor da realeza, era um dos principais artigos de exportação dos fenícios. Salomão especificou que esse artesão teria a seu encargo os trabalhadores que haviam sido designados por Davi. Salomão não queria que Hirão enviasse uma grande força de trabalho que pudesse apresentar alguma ameaça militar. Aí, referindo-se aos versículos 8 e 9, os fenícios não somente tinham facilidade de acesso à madeira que Salomão encomendou, mas também tinham mais experiência do que os israelitas no trabalho com ela.
Salomão enviou servos israelitas para ajudar no trabalho e talvez para assegurar a qualidade da madeira, o cedro. Aí, referindo-se ao versículo 10, Tiro se destacava no comércio. No entanto, dependia das outras nações para obter alimento. 12:20. A resposta de Irão mostrou que ele compreendeu que não estava tratando apenas com Salomão, mas com o Deus de Salomão. O louvor de Irão ao Senhor não deve ser entendido como se ele fosse um verdadeiro seguidor de Deus. As pessoas daquela época acreditavam geralmente que cada nação tinha o seu próprio Deus, que era efetivo para o seu povo, mas que não tinha jurisdição sobre outras áreas geográficas. Segundo Reis 5:17. Irão provavelmente elogiou de maneira sincera o Deus dos israelitas, embora Yahvé não tivesse qualquer valor pessoal para ele, como alguém não israelita. Aí, continuando aqui, versículo 13. Estou, portanto, enviando agora Urão-Abi, artesão sábio muito capaz. Versículo 14. Ele é filho de uma mulher da tribo de Dan, e seu pai, cidadão de Tiro. Ele é experiente na arte de trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, bem como com o linho fino e capaz de fazer todo tipo de entalhe e escultura. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for proposto. Trabalhará com os seus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. E com os de meu senhor Davi, teu pai. Versículo 15. Agora, pois, envia, meu senhor, os teus servos, o trigo, a cevada. Envia a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que prometeste. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até o Jope. De lá poderás transportá-la para Jerusalém. Versículo 17. Salomão ordenou que se fizesse um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, da mesma maneira que seu pai Davi realizara. E foram contados 153.600 homens. Versículo 18. Então o rei mandou separar 70.000 deles para servirem de carregadores e 80.000 para cortarem pedras nas colinas, com 3.600 mestres de obra para supervisionar o trabalho do povo. Veja só o que diz aqui o comentarista da Bíblia, King James Fiel ainda. Irão propôs enviar a Salomão um homem chamado Irão, o pai, filho de uma mulher israelita, né? Irão, o pai, na outra versão aqui, tá como Urão-Abi. Urão-Abi, filho de uma mulher israelita e de pai fenício. Irão, o pai, ou Urão-Abi, era competente em todas as habilidades especificadas por Salomão e, presumivelmente, entendia a religião israelita. Salomão detinha o controle supremo do projeto de construção. E Irão, o pai, o fenício, era o encarregado imediato. O apelido de o pai foi dado pelo rei de Tiro, que também se chamava Irão. Ele era chamado
de o pai ou irão meu pai, no sentido de ser artesão mestre. Os fenícios estavam entre os pioneiros da navegação. Os fenícios estavam entre os pioneiros da navegação. Eles estavam dispostos a arriscar o método eficiente, porém perigoso, de envio de madeira em jangadas pela costa do Mediterrâneo. Em seguida, ela seria transportada por terra até Jerusalém. Muito bem, agora eu vou ler o que diz o comentário da Bíblia King James atualizada. Embora o cronista mencione em diversos momentos o palácio que Salomão construiu para si e sua família, 7:11, 8:1, 9:11, não oferece nenhum detalhe sobre a construção dessa obra, 1 Reis 7:1-12. Preocupando-se mais em focar na edificação do templo do Eterno. Preocupando-se mais em focar na edificação do templo do Eterno. Israel teve 3 lugares centrais para o culto de adoração a Deus durante sua longa história. Primeiro, foi erguido o tabernáculo no deserto, Êxodo 36-38, que fora substituído pelo templo edificado por Salomão mais tarde, e finalmente o segundo templo erguido depois do exílio, em 516 a.C., o qual passou por várias reformas sob o governo de Herodes, o Grande, durante um período de 46 anos, passando pela época de Cristo. João 2:20. Davi desejou ser o primeiro construtor do templo, mas Deus tinha planos para seu filho, Salomão, o que não impediu Davi de dedicar-se à preparação dos planos e do material para essa grandiosa obra em louvor a Deus. 1 Crônicas 22:8. Salomão realizou a construção do templo, também chamado de Ikaon, entre aspas, palácio em hebraico, em apenas 7 anos, 1 Reis 6:38, com a mão de obra de 30.000 israelitas, 1 Reis 5:13-14. O nome original e literal do templo era a Casa do Deus de Jacó, Isaías 2:3. O próprio Monte Sião, Salmo 74:2, 84:7. Na hora da cerimônia de dedicação à casa de Deus, a nuvem da glória de Deus encheu todo o templo com o Espírito Santo e o fogo celestial desceu sobre o altar. 5:13 em relação a 7:1-3. Contudo, a destruição desse templo foi claramente profetizada e se cumpriu mediante a invasão dos babilônicos comandados por Nabucodonosor. 2 Reis 25, 9, 13, 17, 2 Crônicas 36, 18, 19.